tenho o prazer de receber o professor Robert Wade aqui, comandando a mesa, receber o professor Júlio Sérgio para fazer a sua primeira exposição. Agradeço a presença dos comentaristas, o Robert vai introduzir a todos, ao Glauco, ao Fábio e ao Davi. E, então, dou boas-vindas a todos e vou passar a palavra para o Robert Wade. Ok? My name is Robert Wade. I'm from the London School of Economics, Professor of Political Economy there. I will be chairing this session. Our speaker is Professor Julio Sergio Almeida, who is Professor of Economics at UNICAMP, and equally important is the former Secretary of Economic Policy in the federal government, so that he spans both academic economics and the real world of policy making. He is going to talk for 45 to maximum of 50 minutes. As a chairman coming from an Anglo-Saxon country, I'm going to stick to Anglo-Saxon time. So you have the floor for 45, 50 minutes, and then we will have 3 discussants who will speak for 15 or a maximum, absolute maximum of 20 minutes. Temos aqui uma pauta, o professor Castro me pediu uma pauta muito grande. Muita satisfação estar aqui de volta e atender o convite. Fui professor daqui há muito tempo. Aliás, hoje estou voltando para a Unicamp. O título do IED já não corresponde à realidade. Mas é com uma grande satisfação que eu volto ao tema da indústria. Eu preparei uma exposição extremamente grande, vou ter que me cingir aqui aos minutos. Eu não entendo bem inglês, então eu vou passar um pouco, eventualmente, os poucos minutos que eu tenho à disposição, mas eu queria fazer, em primeiro lugar, um retrospecto sobre as empresas brasileiras, o que são as empresas brasileiras, o que é a empresa brasileira. Depois eu queria falar um pouquinho sobre as tendências recentes da nossa empresa e da nossa indústria no período pré-crise. Posteriormente, falar um pouquinho da indústria e das empresas no período de crise. Aconteceram coisas muito importantes nesse período. E falar um pouco da concorrência chinesa e de políticas que nós eventualmente temos que adotar. As empresas também brasileiras sofreram o impacto da crise, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso no final. É uma agenda muito grande, mas eu gostaria de começar dizendo que profundas transformações ocorreram nas empresas brasileiras nos últimos 20 anos. Em todos os níveis que eu vou falar aqui a pouco, mas vou ser muito resumido, menos um, que é exatamente o tema central do nosso grande seminário. As nossas empresas se transformaram aos níveis de governança e sucessão familiar. Quem acompanhou minimamente o nosso percurso empresarial sabe que essa palestra que eu estou fazendo hoje aqui, se fosse há 15 anos atrás, 10 anos atrás, nós deveríamos falar do tema da sucessão familiar. Todas as nossas empresas resolveram esse problema e foram muito inovadoras no que diz respeito à questão de governança. Nem todas elas passaram por uma profissionalização dos seus quadros, muitas delas permaneceram com quadros familiares, mas extremamente importantes e que deram certo. O segundo ponto muito importante diz respeito à produtividade e à atualização de equipamentos. A nossa empresa, mais hoje do que antes, mais nos últimos 10 anos do que antes, mas antes também cumpria esse papel, é uma empresa que se notabiliza por ter um padrão, de acompanhar um padrão de atualização, digamos assim, do estado das artes, dos equipamentos, leia-se, a tecnologia embutida, incorporada nos equipamentos, como poucas. Ou seja, nós temos uma competência acumulada
em nossas empresas, eventualmente não tanto ou com muito atraso nas empresas de menor porte, de acompanhar a tecnologia embutida nos equipamentos. Evidentemente, isso se transformaria numa coisa muito mais profunda quando você teve o que eu chamo de projeção para o exterior. A projeção para o exterior da nossa empresa é um processo mais recente, ele é um processo pós-primeira rodada do Plano Real, é um processo que vem mais propriamente, penso eu, com as desvalorizações de 99 e 2002. Durante o Plano Real, o Castro gosta de usar essa expressão, nós fizemos um ajuste defensivo por parte da nossa empresa, claro que acumulou competências nesse ajuste mais defensivo, dado que houve uma liberalização e uma valorização do câmbio muito forte, uma concorrência externa muito violenta. Mas aquela projeção que eu reputo mais transformadora da nossa empresa viria depois, num breve período e turbulento período, que se inicia com a crise de 1999, que foi a nossa crise cambial, e se completa, eu diria, em 2005, quando, após uma nova rodada de desvalorização cambial muito forte, em 2002, foi a crise da dúvida sobre a nova constituição política do país, a nossa empresa se jogou, de fato, como empresa exportadora. De certa forma, foi uma pena que esse processo tenha retornado, tenha regredido tanto nos anos seguintes, porque quem viveu o período, digamos, de 2003, ou o ano de 2003, um período difícil para a economia, mas em que o investimento das nossas grandes empresas fervilhava, onde a capacidade, a vontade das nossas empresas de ir ao exterior exportar era uma coisa latente. Por quê? Porque havia a percepção na época de que as duas desvalorizações cambiais teriam vindo para ficar, o Brasil se lançava no processo de globalização produtiva, de uma forma inexorável. Isso reverteria depois, mas deixaria a grande marca de uma projeção no exterior que a nossa empresa não deixou de ter. 30%, vamos dizer, para a nossa grande empresa de exportação, 35% em alguns casos, um mínimo de 25%, passou a ser uma matriz da nossa empresa, o que significa dizer, que os senhores sabem muito bem, as repercussões internas que um processo exportador tem. Padrões tecnológicos muito mais apurados, uma produtividade em linha com o padrão internacional, uma qualidade de produto e sistemas de produção, distribuição muito especiais, muito superiores, etc, 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 etc. A exportação é sempre uma bela forma de trazer para o mercado interno muitos avanços e competências. Ultimamente, a nossa empresa se internalizou também do ponto de vista da sua projeção para fora em termos produtivos. É a internacionalização clássica. Aqui, todos os motivos que a gente conhece de internacionalização da grande empresa estiveram presentes. Empresas que cresceram muito, empresas que pularam barreiras tarifárias do exterior. O caso clássico desse padrão que eu estou me referindo é a Gerdau, uma grande empresa de aço brasileira, que hoje está em todo o mundo, com presença importante. Utilizamos ou podemos considerar que todos os motivos clássicos de internacionalização já estavam incomodando, ou já estavam promovendo a internacionalização da empresa, mais um que se apresentou muito fortemente em 2007 e 2008, que foi pular a nossa própria barreira, ou superar a nossa própria barreira. O Brasil acumulou, durante muito tempo, incompetências competitivas que fizeram com que grandes empresas fossem para fora
não pelos motivos mais nobres, mas pelos motivos menos nobres. Por exemplo, o exemplo clássico é a nossa grande, maior fabricante mundial de carrocerias de ônibus, a Marco Polo, que foi para fora, nitidamente, para pular barreiras de competitividade típicos da economia brasileira, o que a gente chama, aqui no Brasil, o nosso custo Brasil. Houve também um processo muito intenso de internacionalização no ano anterior à crise internacional. Eu gostaria de voltar a esse tema mais tarde, foi abortado pela crise internacional, mas havia um processo forte de internacionalização da nossa empresa. Aí não é defensivo, não é para pular a nossa incompetência, é uma coisa muito mais reveladora de uma pujança da nossa empresa. Inovação é a lacuna. A nossa grande empresa, nesses últimos anos, penso eu, não se notabilizou, não entrou na sua circulação sanguínea, digamos assim, a ideia ou a necessidade de inovação. Não quer dizer que a empresa seja desatualizada, é uma coisa muito diferente. Eu faço muitas pesquisas com as empresas, fizemos uma recentemente agora para o BNDES na Unicamp, em que perguntamos para as nossas empresas quais seriam os fatores que restringiriam a sua competitividade. Taxa de juros, custo de capital, custo tributário, tecnologia. Não. Uma empresa de mais de 50 respondeu que o acesso à tecnologia seria um grande problema, um limitador de sua expansão. Nós temos que diferenciar muito bem o que é acesso à tecnologia. E eu observei para o senhor, a nossa empresa tem acesso à tecnologia, de menor porte não, e tem uma grande capacidade de adaptar essa tecnologia às nossas necessidades. Eu acho que a nossa empresa se notabiliza muito com isso, mas nós temos que diferenciar o que é esse acesso à tecnologia do que é inovação. Inovação é outra coisa. E eu penso que certas coisas estão acontecendo. Por exemplo, o instituto que eu dirigia, que é o IED, um grande instituto que reúne grandes empresas brasileiras, falava para o Fábio há pouco, que está amanhã mudando o seu presidente, seu vice-presidente. Não é à toa, talvez não seja à toa, que o presidente é o presidente da Natura, é o dono da Natura, e o novo vice-presidente é o principal executivo da Embraer, que são duas empresas brasileiras que, se não inovarem, perdem a sua razão de ser competitiva. Então, inovação, na verdade, nós temos que refletir sobre esse tema, porque o que falta hoje no Brasil para a nossa empresa inovar não é mais financiamento. O BNDES já deu custo virtualmente zero para os financiamentos de inovação, não são incentivos de muitas partes, eventualmente falta articular processo. O pessoal aqui presente conhece mais essa realidade do que eu, mas falta levar nossas empresas à necessidade da inovação. Como outros países fizeram isso? Jogando essas empresas, e a expressão me parece correta, jogando, levando, induzindo as suas empresas a concorrer em mercados extremamente ferozes no exterior. Nós não temos uma sequência nesse processo e talvez nós tenhamos esse problema conosco. Mas só pegando os dois casos que eu há pouco falei, o da Natura, que é uma empresa que produz cosméticos, e a Embraer, são dois casos diferentes de inovação. Nós podemos refletir sobre isso. A Natura é muito mais no mercado interno e é uma concorrência com um conjunto de players internacionais, de empresas internacionais, que ela não pode deixar de inovar um minuto, e achou o seu nicho de inovação, que é a biodiversidade brasileira, que é a realidade brasileira, que é a natureza brasileira, mas é um mercado, é uma concorrência para sobreviver, sobretudo no mercado interno, mas não é uma concorrência defensiva, é uma concorrência ofensiva. Então, nós podemos pensar também nessa vertente. Como é que o nosso mercado interno pode ser útil para uma concorrência, digamos assim, ofensiva. No caso da Embraer, porque ela opera num mercado extremamente competitivo a nível internacional,
a inovação de produtos, de processos, é fundamental para ela se manter no mercado internacional. É uma concorrência, uma concorrência por inovação ofensiva, mas aí de uma típica economia, de uma típica empresa, totalmente globalizada. São dois modelos de inovação que talvez a gente pudesse refletir. Eu acho muito interessante que o nosso empresariado, num instituto tão importante como eu falei há pouco, tenha essa representação, porque eventualmente está expressando uma preocupação da gente sair dessa crise com uma capacidade inovadora maior. As tendências recentes pré-crise da nossa empresa eu poderia resumir da seguinte maneira. Em primeiro lugar, houve um grande fortalecimento financeiro da nossa empresa, especialmente da grande empresa. Elas reduziram suas dívidas, vamos chamar as dívidas onerosas, ou seja, as dívidas que pagam juros, de uma forma muito expressiva, aproveitando o momento especialíssimo no mundo e no país, e formaram fortes posições financeiras em termos de liquidez e em termos de suas aplicações financeiras. Fizeram investimentos que eu chamaria investimentos muito regulados, investimentos muito mais para manter uma capacidade de produção em linha com o aumento do consumo doméstico, mas não se jogaram em processos de aumento do investimento, exceto em 2007, 2008, eu volto a esse tema. Se utilizaram no seu padrão de financiamento uma coisa interessante, pois juntaram os benefícios de um financiamento moderno e que se desenvolveu muito no Brasil nos últimos, eu diria, 5 anos, pouco mais. Ou seja, eu vou colocar o BNDES aqui, mas sabemos que o BNDES é muito anterior a isso. Mas juntar o financiamento clássico de um BNDES com o mercado de capitais interno em fontes externas muito mais amplas. Mas não abriram mão do padrão antigo, digamos assim, de financiamento, que no Brasil é muito importante por todo tipo de problemas que nós temos no nosso mercado de capitais, no nosso mercado de crédito, do financiamento antigo, ou seja, com base em fornecedores, clientes, ou seja, um tipo de financiamento, quem já estudou as teorias de estrutura de capital sabe disso. Os países em desenvolvimento, as fontes de financiamento, digamos assim, menos bancárias e menos mercado de capitais e mais de fornecedores e clientela, tende a ser maior do que em países desenvolvidos. Esse seria um sinal de diferença, pelo menos, entre as estruturas de capital das empresas de países desenvolvidos e países emergentes. Eu diria que, no ciclo recente, a restrição de financiamento, pelo menos nos segmentos de maior porte das nossas empresas, foi inteiramente removido. No Brasil, durante muito tempo, nós fomos adeptos dessa tese, digamos assim. Há uma restrição financeira para as empresas, há uma restrição de financiamento. Talvez haja, efetivamente, para certos tamanhos de empresa, portes de empresa, mas seguramente não para a nossa grande empresa. Uma outra tendência recente foi a forte iniciativa que eu fiz referência antes, de uma projeção externa a nível de internacionalização muito forte e diferente da nossa empresa, que infelizmente foi abortada com a crise. Eu me refiro à Vale, mas eu me refiro a inúmeras outras empresas brasileiras que foram para fora numa ofensiva. Não é para pular barreira, não era para pular barreiras nossas ou barreiras protecionistas de outros países, mas sim empresas importantes que, em alguns casos, se transformaram nas maiores do mundo. Por exemplo, a Coteminas, a nossa mineira Coteminas,
né? É hoje, no seu ramo, a maior empresa do mundo, porque adquiriu uma empresa norte-americana, me refiro a isso, me refiro à projeção da Vale e de muitas outras empresas brasileiras. Esse processo estava só começando quando a crise veio e abortou. Eu não tenho certeza se volta depois que a crise acabar. Eu tenho certeza que outras coisas voltam. Quando a crise acabar, essa daí eu não tenho certeza. E eu queria fazer também uma referência fundamental, do meu ponto de vista, ao que eu poderia chamar de uma desilusão cambial, que eu acho também que veio para ficar no seio das decisões de investir das nossas grandes empresas. A desilusão cambial, porque houve uma valorização cambial pela enésima vez nos últimos tempos, muito forte, no período entre 2004 e 2008, um pouco antes da crise, e que deu início, do meu ponto de vista, a um processo extremamente importante de diversificação, até então não vislumbrado pela nossa grande empresa industrial. Foi um movimento de, digamos, de ampliação do seu horizonte de investimento para os setores de bens não comercializáveis. Eu acho que essa é uma tendência do investimento da nossa grande empresa. Eu gostaria que ela ficasse ainda no setor industrial e ampliasse os seus elos com o setor industrial, mas eu penso que essa não é a tendência dos nossos grandes grupos constituídos. A gente vai ter, se é que é para ter uma nova geração de grandes empresas industriais, essas que estão aí não vão morrer, mas se é para ter uma nova geração de empresas industriais, nós vamos ter que ter outros setores, outros critérios, talvez a inovação ajude. Mas a nossa grande empresa industrial, ela foi para outros setores. Vou citar 2 exemplos para vocês, mas que me parecem muito expressivos, pelas empresas que são. 2 ou 3 exemplos, 4 exemplos, de muitos que eu poderia dar. O grupo Ultra, um grupo conhecidíssimo na área de petroquímica, foi inteiramente, ou foi bastante, para o setor de distribuição de gasolina. E claramente foi uma opção estratégica do grupo. Vou para os setores de bens não comercializáveis. Eu falei da Coteminas, mas a Coteminas comprou, que é uma grande fabricante de têxtil e de produtos de um segmento têxtil, toalhas, por exemplo, mas também camisetas, adquiriu uma grande rede de comércio. E claramente essas 2 estratégias significam a forma de proteção da nossa grande empresa diante de uma concorrência internacional muito difícil, que se prevê por essa desilusão cambial, penso eu. Outro exemplo, vocês pegam o balanço da Hering, que fez uma transformação radical no seu lado comercial. O seu lucro vem todo do lado comercial e não do seu lado produtivo. Se vocês pegam uma grande rede de comercialização, Riachuelo, que tem uma empresa industrial, e analisam qual é o peso da empresa industrial e o peso da empresa comercial, o peso do lado comercial é muito maior. E o peso de comando, e o comando do processo é um comando inteiramente do comércio para a indústria. Essa é uma forma defensiva de moldar os investimentos das empresas, mas é também uma forma de apostar numa economia de mercado interno e não de uma economia de mercado externo. Eu vou voltar a esse tema que me parece um tema fundamental. Vamos ver um pouquinho da indústria e das empresas industriais na crise. O nosso contágio foi totalmente um contágio industrial. O contágio da economia brasileira nessa crise foi inteiramente um contágio industrial. Números. Nós tínhamos uma produção industrial de 100 no dia anterior da crise, em setembro do ano passado. Em 3 meses, a nossa produção industrial se retrai a 80.
talvez no plano Collor, nós tivéssemos tido uma crise tão violenta e tão radical na indústria. Por falar nisso, foi uma crise tão grande quanto em qualquer outro país, que viveu a crise como um epicentro na sua plenitude. O que distingue o Brasil é que, desde então, a nossa indústria passou a crescer. Um pouquinho. O que distingue os outros países é que eles ainda não estão crescendo a sua indústria. Hoje nós estamos no meio do caminho. Nós estamos num nível de produção industrial correspondente a 90. Se tudo correr bem com a nossa indústria, ou seja, se ela continuar crescendo do ritmo que cresceu nos últimos meses, nós vamos chegar no final de 2009 com um nível de produção igual a 100, ou seja, o nível de produção anterior à crise. É como se a gente tivesse ficado aí um ano e 3 meses, na melhor das hipóteses. Em hipóteses piores, isso aí vai demorar 2 anos, ou 1 ano e meio. Ou seja, não foi uma crise pequena pelo lado da nossa indústria. Por quê? Foi uma crise de confiança, foi uma crise de crédito, isso afetou muito o comércio mundial, especialmente de manufaturas, e tudo isso fez com que a nossa crise fosse uma crise industrial. Foi uma crise interessante porque podemos testar os nossos estabilizadores automáticos, né? Coisa que os economistas brasileiros sempre falaram, que nós temos condições especiais na nossa economia, mas não tínhamos ainda um teste para esse processo, porque as nossas crises anteriores eram crises muito localizadas na questão externa. A economia ia com um grau de vulnerabilidade muito grande, acontecia alguma coisa no contexto internacional, ou mesmo no contexto nacional, se gerava uma fuga de capitais. Essa fuga de capitais levava à desvalorização da nossa moeda, o Banco Central era obrigado a aumentar os juros, e a crise e a recessão estavam armadas. A própria crise gerava as condições para a sua recuperação muito rápida, eram crises muito curtas que nós tínhamos e relativamente pouco profundas. Se vocês colocarem num gráfico a crise cambial de 99, a crise cambial de 2002, a mesma nossa crise de energia, que aliás foi a mais grave, vocês vão observar que elas são crises de superação muito rápida, muito rápida. Essa crise, e portanto nós não tínhamos como medir exatamente a nossa capacidade de resistência à crise. Essa crise nós tivemos capacidade de mostrar isso, tivemos o benefício de um gasto público de 40% do PIB, tivemos o benefício de um sistema de crédito público que representa 40% do crédito total no país, e de termos feito uma não desprezível política de rendas, salário mínimo, Bolsa Família, complementado, e termos feito o PAC, que foi o Programa de Aceleração Econômica, que é um programa de investimento em infraestrutura, basicamente, 1 ano antes, em 2008. Se não tivéssemos feito o PAC em 2007, nós teríamos que fazer às pressas um PAC de emergência, digamos assim, em 2009. Fizemos algumas medidas, mas que eu, sinceramente, não acho que tiveram o papel preponderante. Como, por exemplo, reduzir impostos para automóveis, para a linha branca, aumentamos o prazo do seguro-desemprego, todas foram medidas importantes. Mas o que me pareceu decisivo para que a crise ficasse só no setor industrial foram os nossos estabilizadores automáticos, mais o PAC, que são estruturais, digamos assim, são o nosso keynesianismo, graças a Deus. Foi o nosso keynesianismo estrutural, não o nosso keynesianismo, digamos assim, anticíclico, que funcionou nessa economia. O que significou dizer que a crise não se espalhou pela economia como um todo, essa é a grande diferença da crise no Brasil com outros países. Ela chegou, resumindo, bateu na porta da indústria, entrou, mas não se espalhou em função desses mecanismos. E teria sido mais branda,
na indústria se as políticas de juros e de crédito fossem mais ágeis, digamos assim. O Banco Central baixou muito a taxa de juros, tomou algumas medidas na área do crédito, mas eu acho que se atrasou um pouco nesse contexto como um todo. A crise veio também, eu deixei para o final, do comércio exterior. Aqui é um gancho importante para a nossa discussão, porque aqui houve um contágio, sim. Quer dizer, o contágio veio pelas expectativas, o contágio veio pelo crédito, que as nossas políticas, que a nossa estrutura de economia permitiu segurar os seus efeitos. Mas pelo lado do comércio exterior, a crise veio muito profunda, e aí especialmente para a indústria. Os senhores sabem que o Brasil é um país exportador de commodities, como uma forma muito, digamos assim, genérica de se falar, porque o Brasil tem metade de suas exportações de produtos manufaturados, alguns deles, muitos deles, com muito valor agregado. Portanto, dizer que é uma economia exportadora de commodities é uma expressão que eu acho que define muito das nossas características, mas não todas. E mesmo exportador, como exportador de commodities, o Brasil é um exportador diversificado de commodities. Isso é muito importante, porque não é só o cobre. O Brasil é exportador de commodities metálicas, o Brasil é e vai ser muito mais exportador de petróleo, o Brasil é um exportador de produtos agrícolas e de produtos industriais de pouca transformação, uma infinidade deles. Eu não ficaria aqui um dia todo falando da soja, mas do óleo de soja também, das carnes, do café, do açúcar, do etanol, etc, 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 etc. Isso segurou a nossa balança comercial, mas no caso da indústria foi avassalador o efeito da crise internacional sobre as nossas exportações. A queda aqui é 30%. As nossas exportações caíram um pouco menos, na faixa de 22%. E vou dar alguns exemplos, senhores. Exportação de automóvel, menos 50%. Exportação de aço, menos 50%. Exportação de motores elétricos. Aliás, nós somos os grandes produtores e exportadores mundiais nessa área, graças a uma empresa também internacionalizada, do lado positivo do processo, e que estava num processo de expansão bastante forte, que é a WEG, menos 60%. Exportação de calçados, menos 40%. Então, é uma crise da nossa economia exportadora, digamos assim, avassaladora. Can I just clarify something? What is this period of percentage fall? What is the period for these percentage falls that you are giving? Esse percentual, né? Não, isso é comparado esse ano, mais ou menos, o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado. Okay. Eu penso que as exportações vão aumentar no segundo semestre e vai dar uma falsa impressão de que nós estamos recuperando o terreno perdido. Por que vão aumentar as exportações? Porque a economia mundial está saindo da sua recessão. Se estiver saindo da sua recessão. Vai parecer também que o câmbio não vai ter efeito nisso, porque vai ter exportação aumentando e uma valorização cambial muito acentuada agora. Mas nós sabemos que a exportação reage a câmbio, mas reage também ao comércio e à demanda externa. Mas, nessa questão, eu acho que o investimento, que caiu muito também, recupera antes do que a exportação
e tem um percurso muito mais otimista, pelo menos do meu ponto de vista, do que a exportação. Eu não sei o que os senhores acham, mas eu acho que o nosso grau de ociosidade, o grau de utilização da capacidade no Brasil caiu, mas não caiu muito. Ou seja, talvez lá para metade do ano que vem, nós voltemos a ter o nível de investimento e o incentivo para investir que nós tivemos antes da crise. Pouco menos, naturalmente. Isso significa dizer que eu sou otimista com relação ao investimento. Já fui bem mais pessimista com relação a isso. Eu acho que o investimento do PAC, os esforços do BNDES seguram muito o investimento do Brasil, mas não mudam o seu ciclo. O ciclo foi contração muito grande do investimento com a crise, mas surpreendentemente o grau de utilização não caiu muito, com algum crescimento da economia no segundo semestre, volta a ter o estímulo para investir novamente na economia. Eu penso que a exportação de manufaturados não vai ter esse percurso. Vai ter uma ilusão de crescimento no segundo semestre, mas vai se instalar no mundo, penso eu, uma disputa muito forte por quem vai se apropriar dessa grande redução do comércio exterior que veio com a crise e que deve se recuperar com o crescimento da economia mundial. Esse é um jogo em aberto, que aí o câmbio, a nossa valorização cambial, vai influenciar negativamente. Concorrência chinesa e políticas. A China é um representante relevante, mas não único, desse novo contexto, desse novo desenho do comércio exterior. Qual é esse novo desenho? É o desenho de recuperação dos níveis de comércio existentes antes da crise. Se a exportação de manufaturados no mundo, eu não sei quanto caiu, mas digamos que tenha caído mais do que as exportações em volume mundiais, que deve ter sido na casa de 12% a 15%. Se as exportações de manufaturados tiverem caído 20%, é esse o volume de mercado de comércio exterior que estará em disputa, caso, evidentemente, a gente supere a crise. A China vai ser um representante desse novo desenho, e, aliás, está jogando para isso, mas outros países também estão. Através do câmbio, através do seu rebate generoso aos seus exportadores, através de sua política de financiamento a nível estratégico também, em outros países, sua aproximação com a América Latina. O que resta ao Brasil, penso eu, é fazer políticas muito consistentes de competitividade. Tudo aquilo que nós sabemos, falamos, conversamos, se transforma agora numa coisa decisiva, importante, urgente. Os nossos encargos trabalhistas são violentamente redutores de competitividade. Os nossos juros do crédito doméstico, ou seja, o nosso custo de capital é violentamente anticompetitividade. Os nossos tributos, pelo seu tamanho, pela sua complexidade, são violentamente redutores de competitividade. Eu tenho feito trabalhos na área de transformação em certas cadeias que mostram que a cada passo de transformação que se dá do produto básico para o produto mais acabado, digamos, para o tecido, para esse terno, é uma perda de competitividade muito forte. Quer dizer, o Brasil está se especializando em criar um sistema tributário de encargos trabalhistas e de juros de custo de capital, em que a cada processo de transformação você perde um delta de competitividade, ao invés de conquistar.
Isso é a anti-economia industrial. Então, nós vamos ter que repensar esse processo, desculpa, de uma forma radical. Eu acho que nós vamos ter temos que ter também os nossos rebates de tributação para o exportador. Eu acho que nós deveríamos operar mais no câmbio. Eu acho que nós deveríamos também pensar na nossa questão de infraestrutura, além da questão do quantitativo, e pensar no custo. O Brasil deixou de ser economia em que a infraestrutura, por exemplo, a energia elétrica era barata. Isso é coisa do passado. Nós vamos ter que repensar a nossa infraestrutura em termos de ser boa, mas também barata. Em termos de política de desenvolvimento industrial e tecnológico, eu acho que na política de 2008 faltou 2 pontos que a gente poderia agregar numa revisão da política de desenvolvimento produtivo. Em 2008 nós fizemos uma política industrial digna desse nome, digamos assim, depois de muito tempo. Mas eu acho que faltou 2 coisas. Primeiro, que não combinam com o mundo atual. Primeiro, nós temos que ter uma agressiva política de exportação de manufaturados, coisa que nós não tivemos na PDP. A PDP foi extremamente tímida, nós sabemos disso, nas suas metas de comércio exterior. 2, nós fomos extremamente tímidos na nossa política de compras governamentais, na PDP 1, com exceção da Petrobras e toda a economia do petróleo. A nossa política de compras governamentais nunca emplacou. Eu acho que nós deveríamos fazer como um segundo grande movimento, uma ofensiva grande em inovação. Nós teríamos que definir novos vencedores e tecer uma teia de apoio a lá o que o BNDES faz no financiamento de grupos industriais com os vencedores atuais. Na área de inovação, como fazer, sinceramente não sei. É um tema extremamente difícil para mim pensar nisso. Eu acho que nós deveríamos fazer como um terceiro movimento, quer dizer, o primeiro é complemento da PDP, em compras governamentais e em política de exportação de manufaturados, que não teve, faltou na PDP. O segundo é uma ofensiva na área de inovação. O terceiro é uma política, eu chamaria de desgravamento das cadeias de transformação. Quer dizer, é inconcebível aquilo que eu falei antes, é inconcebível que um país tenha em quase todas as cadeias a conclusão de que qualquer transformação adicional é perda de competitividade. Isso não é possível. Esse desgravamento das cadeias de produção batem sobretudo na agroindústria. E é para responder àquela grande questão: por que o Brasil é competitivo no produto primário e não é competitivo no produto industrial? Isso significa dizer, por que ele é competitivo sem transformar e quando transforma perde competitividade. É também um ponto da nossa indústria de base, da nossa indústria mais tradicional, texto, vestuário, calçados. Aqui nós temos que pensar uma reforma tributária específica para esse fim. Por exemplo, da soja para o óleo de soja, a tributação é mais penalizadora, portanto penaliza a transformação. Se há transformação é porque tem outros fatores que fazem com que o produtor faça isso. Mas do ponto de vista tributário, paga-se mais tributo com uma transformação adicional. Uma forte articulação, seria o outro ponto, da política de petróleo.
e eu diria até mesmo uma subordinação para o desenvolvimento dos setores fornecedores da indústria de petróleo. E não é só bens de capital. Tem muitos serviços, tem uma indústria de utilidades, além de refinaria e petroquímica. Nós temos na mão hoje um pré-sal e um desenvolvimento de uma política que o pré-sal vai gerar recursos daqui a 5 a 10 anos. Mas as políticas têm que ser feitas já. Nós temos a chance de termos uma política, uma indústria muito mais forte na área petrolífera. Os senhores sabem que na nossa estrutura industrial, 12% do valor da produção já é petróleo, ou a indústria derivada do petróleo. O que significa dizer que nós já somos, o Delfim Neto gosta dessa expressão, o Castro também, nós somos já uma indústria petroleira, em certo sentido. Nós vamos ser talvez uma indústria muito mais petroleira, fazendo uma boa política industrial, com 20% da produção industrial. Essa é uma nova indústria. O outro ponto são políticas para fortalecer o mercado interno e referendar o drive das nossas grandes empresas, que estão se investindo e se especializando numa diversificação para o mercado interno. Estão fazendo o caminho de volta. Não estão fazendo o caminho de uma empresa exportadora. Política de crédito junto com as políticas de renda. Isso significa que os eixos de uma nova política industrial, do meu ponto de vista, deveriam ser exportação de manufaturados, coisa que não teve na PDP 1, junto com compras governamentais. Segundo eixo, cadeias de transformação da indústria tradicional e agroindústria. Política industrial do pré-sal. Política de inovação e a política de fortalecimento do mercado interno. Deixa eu falar só para concluir o que aconteceu com a nossa empresa industrial na crise. Surpreendentemente, a nossa empresa cautelosa no investimento e em não abrir mão de sua liquidez, a nossa empresa enveredou por um processo extremamente, digamos, arriscado, de exposição cambial. São os famosos derivativos cambiais que as nossas empresas fizeram por vários motivos. Pouco antes da crise, ou naquele boom de investimento que precedeu a crise e o seu impacto no Brasil. Vou dar o exemplo para os senhores das empresas de açúcar e álcool. Essas empresas estavam num boom de investimento sem precedentes. Ninguém sabia exatamente por que estava investindo, mas todo mundo investia. O BNDES repreendeu esse processo, aprovando projetos de investimento relevantes, mas nós sabemos que entre a aprovação do BNDES e a liberação há um certo lag de tempo. As empresas, para não perderem a oportunidade, foram ao mercado, externo e interno, e tomaram créditos pontes com cláusulas de juros muito baixas, mas com cláusulas de aplicações em derivativos cambiais extremamente arriscados. Quando houve a desvalorização da nossa moeda com a crise, essas empresas perderam rios de dinheiro. Sabemos que 2 grandes exportadoras brasileiras fizeram isso, mas muitas outras fizeram. Eu conheço empresários que eu sinceramente achava que eles não deviam ter feito isso e fizeram. Então foi generalizado na nossa empresa industrial, pegou empresas até de porte mais baixo. Mas eu penso que estamos no seguinte estágio com relação a isso. Bom, é claro que gerou um prejuízo enorme para as nossas empresas e gerou um aumento do endividamento cavalar
para as nossas empresas. Ou seja, tudo aquilo que elas não fizeram durante anos, acumulando recursos, reduzindo o financiamento, o endividamento oneroso, acumulando recursos no mercado financeiro, prontinhas para fazer um plano de investimento mais audacioso, elas perderam com esse processo. Eu penso que a situação atual é a seguinte. Bom, em primeiro lugar, as empresas que foram mais audaciosas nesse processo foram engolidas por grandes grupos nacionais. Ótimo, porque vai significar, quer dizer, ótimo diante das circunstâncias, evidentemente, mas ótimo porque vai significar que nós vamos ter, se não as maiores, mas uma das maiores empresas de processamento de alimentos do mundo, devido a isso. E vamos ter a maior empresa de celulose do mundo, que é a partir da absorção da Aracruz pela Votorantim. Ou seja, nós vamos criar dois grupos poderosíssimos, já eram poderosos, evidentemente, no mundo como um todo. No caso do setor sucro-alcooleiro, os nossos bancos fizeram uma moratória branca com esses grupos, estão administrando esse processo. Isso foi totalmente uma iniciativa dos bancos. Tanto porque eles não podiam deixar cair esse processo como um todo. O BNDES amparou a operação da Aracruz com a Votorantim, sem dúvida. A operação da Sadia com a Perdigão, eu penso que foi mais uma operação entre elas, mas divide as responsabilidades entre bancos, etc. Entre bancos, BNDES e a própria articulação entre as empresas. E penso que os demais casos, que levaram a perdas expressivas, mas não avassaladoras, do tipo, as empresas perderam um trimestre de seu lucro, foram absorvidas de alguma forma pelo sistema bancário ou pela própria recuperação dessas empresas que já vêm, de forma que eu acho que, assim, e no setor alcooleiro está havendo uma concentração muito forte do capital. Então eu penso que esse setor, que esse problema, ele acabou ele acabou aprofundando uma concentração do capital que vai formar empresas muito mais poderosas no Brasil. Quer dizer, lamentando que o fato tenha ocorrido, a solução me parece a melhor possível. Penso que em 2010 a situação das empresas volta ao normal, ou seja, bela capacidade de geração de lucro, bela capacidade de geração de financiamento próprio, bela capacidade de ir a mercados de capitais internos e externos para se financiar, junto com uma perspectiva mais ou menos favorável do investimento, eu penso que nós vamos ter de novo uma boa condição de fazer investimentos. Fico por aqui, aguardando os comentários, mas a ideia básica é que temos muito a fazer na política de desenvolvimento produtivo. Ela não pode ser a política que foi feita ano passado, não por demérito dela, mas porque a situação internacional mudou. A nossa empresa, ela mudou também. Essa crise ajudou a gente a formar empresas mais fortes. E, quem sabe, mais vinculadas à inovação. Eu volto a dizer da transformação que está havendo, refletida no ambiente, como eu falei, de uma grande organização industrial. Eu acho que não é por acaso que duas empresas representantes de uma capacidade inovadora do Brasil estejam agora à testa de um processo, digamos assim, de representação industrial bem mais forte. Muito obrigado. Thank you very much. The first discussant is David Kupfer, who is at the Institute of Economics at the Federal University of Rio. While David is coming up, I want to just mention two things that I hope we will discuss.
that come out of your talk. One of them is the WTO and the consistency of your two big thrusts of industrial policy with WTO rules, namely help of various kinds for manufactured exports, and secondly, much more use of public procurement. And there's a question of the consistency of those policies with WTO rules. And the second thing that I found very striking that you did not mention, whereas in any discussion of the global crisis in North America and in Europe, it would have got a lot of attention, is property bubble. So much of the dynamics of the crisis in the West was driven by property bubbles. And I gather from the fact that you didn't mention it, that somehow Brazilian companies managed to remain out of the property market. They did not put all their investments into property, as happened in so many other countries, including China. So those are two issues, at least, that I hope we'll come back to. But David, you have 15 minutes. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite gentil do Castro para participar desse debate. E, indo direto ao assunto, o Júlio disse que teria uma agenda extensa a cobrir, que provavelmente não conseguiria cobrir essa agenda, e eu fiquei então pensando o que sobraria para poder falar. Mas o Júlio fez, eu acho, uma apreciação muito completa, ele cobriu a agenda toda, e de fato não ficou muito, talvez alguns pontos ligados a essas questões mais de natureza da economia internacional, mas eu acredito que você se preocupou mais em colocar a posição do Brasil para dentro, né? Então, eu imaginei que o Julinho falaria algumas coisas que eu discordasse profundamente, aí eu teria que falar, pontuando minha discordância em relação a algum dos temas que ele abordou na extensa agenda coberta na apresentação dele. Mas também eu não discordo de praticamente nada. Então, o que me resta é pontuar algumas questões, Júlio. Até porque, enfim, ao longo dos anos, eu sempre tive muita afinidade, tanto no diagnóstico quanto na visão mais prospectiva, propositiva, em relação às ideias do Julinho. Sempre o segui muito, a base de informações excelentes que ele tem. Então, eu fui marcando as questões mais importantes e vou tentar usar os meus 15 minutos disciplinadamente para explorá-las e, talvez, em alguma medida, colocá-las em perspectiva. Em primeiro lugar, eu acho que não há dúvida alguma, acho que é absolutamente consensual, o avanço em termos do que a gente pode pensar como capacitação produtiva e gerencial que a empresa brasileira percorreu ao longo dessa década do 00. A gente não está se dando conta que a década está terminando, né? Então, de algum modo, já é hora de começar a fazer o balanço do que ocorreu no primeiro decênio desse novo milênio, sei lá. E parece que a principal percepção que vamos ter, ela diz respeito exatamente a esse elemento a mais na qualificação da empresa brasileira que veio ao longo dos últimos 10 anos. A capacitação produtiva, ela é sabidamente algo que se conseguiu adquirir na década de 90. E, evidentemente, a gente está falando do grupo de empresas de maior porte, né? E os problemas de governança, os problemas gerenciais, os problemas que diziam respeito aos processos de tomada de decisão, eles, de fato, ganharam um equacionamento bastante satisfatório, positivo, ao longo desse período recente. Então, em relação a essa questão, eu acho que é bastante consensual que existe no Brasil aquilo que eu pessoalmente, desde o início da década de 90, por ocasião do estudo da competitividade, que nós entendemos, me lembro até que o professor Chesné foi importante para fazer a gente entender isso, que o Brasil tinha um ativo competitivo extremamente relevante que o diferenciava, por exemplo, de todos os países da América Latina e de muitos países asiáticos, que era como um ativo competitivo, a existência de um núcleo de empresas de classe mundial, como se dizia na época,
embora em pequeno número em muitos setores. Então, a nossa indústria têxtil era horrível na entrada da década de 90, mas a gente tinha uma ou duas empresas têxteis de excelência. Nossa indústria de alimentos também não era grande coisa, mas tínhamos uma ou duas empresas, ou até mais, empresas de excelência nesses setores, mesmo que muitas vezes multinacionais, independentemente da questão de propriedade. E, de modo geral, então, à medida que se percorria uma estrutura industrial diversificada, você encontrava nessa estrutura alguma minoria, exemplos de empresas bem organizadas, com boa tecnologia de processo, com bons produtos, etc., 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 e essa estrutura conseguiu responder à pressão da abertura e fazer esse passo adicional no período recente. Então, aparentemente, quando a gente olha essa fração, digamos, a grande empresa brasileira, ela está hoje, em 2009, independentemente de variações, né, num estágio de qualificação bastante superior, porque agora ela incorporou, além da capacitação produtiva, essa dimensão da governança, da organização, da gestão da empresa, né? Como disse o Julinho, eu concordo, o próximo passo está óbvio, está evidente que vai ser incorporar a capacidade de inovação. Cada passo é um pouquinho mais difícil do que o anterior, então vamos ver, e talvez isso a gente possa deixar para um debate final, como é que essa nova questão vai ser introduzida, em quanto tempo a grande empresa brasileira vai, de fato, tornar-se algo que a gente possa avaliar como detentora de capacitação inovativa. Então, desde a década de 80, isso está mapeado, a existência de capacitação produtiva e a ausência de capacitação inovativa, são 20 anos que se passaram, a capacitação inovativa avançou, mas muito pouquinho, eu acho que o Júlio concorda com isso, e foi assim que eu entendi essa avaliação inicial que você fez. Vejam que, no entanto, eu entendo que a questão da internacionalização da empresa brasileira é um pouquinho diferente, porque eu, até numa determinada oportunidade, chamei de internacionalização às avessas. Eu concordo contigo nos termos que você coloca, mas eu acho que tem uma implicação um pouquinho diferente que eu vou tirar lá na frente. A internacionalização às avessas é, como disse o Júlio, a gente pode imaginar que a empresa brasileira saia do Brasil, vá fazer investimento direto no exterior, como reflexo de uma pujança competitiva. Então, uma empresa que está explodindo competitividade, extravasando as fronteiras do país e indo buscar produção no exterior para, de algum modo, aproveitar melhor essa capacitação existente. No entanto, a internacionalização da empresa brasileira, em grande medida, não foi só a Marco Polo, quase todo mundo, no meu modo de ver, ela foi, de fato, uma estratégia de compensação do custo Brasil, como se chama. Então, a empresa de compensação do custo Brasil. A empresa foi produzir no exterior não pela sua pujança competitiva, mas por causa da perda de competitividade da produção no mercado interno. Qual é o problema disso? O problema disso é que, ao invés da estratégia internacional complementar e alavancar o desenvolvimento nacional, ela se dá substitutivamente à produção nacional. Então, a WEG vai produzir na China aquilo que antes ela exportava do Brasil para a China, né? Eu até iria falar à frente, mas eu acho que faltam dados, Júlio, e você que tem muito mais capacidade de olhar isso e até conversar, a gente verificar em que medida a queda que você registra de exportações da WEG foi de 60% lá nos seus motores elétricos. Eu queria saber quanto foi a queda de produção da WEG na China, porque, no meu modo de ver, ela aproveitou a crise e acelerou a substituição de produção no Brasil para os Estados Unidos, a produção da China para os Estados Unidos. Então, se a gente concluir que ela diminuiu menos a produção lá, ela está fazendo essa espécie de crowding out, né? Com efeitos bastante negativos para o país, porque a nossa grande empresa está ficando muito bem, mas está se descolando do país, e a gente não tem o estágio de desenvolvimento que tinha os Estados Unidos, quando a onda de multinacionais americanas saiu pelo mundo na década de 50 e posteriormente desconectou da economia americana, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que não há nenhuma discordância, mas eu acho que há uma questão de percepção, de diagnóstico mais fino em relação à funcionalidade desse processo de internacionalização para a questão mais geral do desenvolvimento industrial brasileiro, não é certo?
A outra questão que também me parece consensual, né, é a ideia de que a empresa de grande porte, ela estava bastante bem na análise de tendências pré-crise, bastante bem do ponto de vista da sua equação financeira, né? Ela estava muito sólida, robusta, ela estava com uma expansão vegetativa, sem dúvida nenhuma, e, embora não enfrentasse restrições de financiamento, ela vinha investindo pouco. E, provavelmente, uma boa explicação para essa certa refratariedade em relação ao investimento vem da sincronia desse comportamento com a revalorização do câmbio. Então, certamente, o câmbio é uma variável decisiva para explicar por que a empresa tão preparada para investir não estava investindo, salvo nesse período ultra recente, 2008, final de 2007, que foi abortado pela crise e que aí me parece que teve um componente de bolha, né, como de modo geral outros investimentos tiveram. Eu acho até que a questão do etanol tem que ser pensada um pouco nesse prisma. Houve sobreinvestimento, sim, né? Esse sobreinvestimento foi motivado por uma avaliação completamente equivocada de futuro, porque muito deformada por um monte de sinais que estavam equivocados, e houve algum tipo de expectativa em relação ao potencial do etanol como combustível no mundo, etc., que levou a que as empresas tomassem posições iniciais numa disputa que eu acho que não vai acontecer na intensidade pensada. E, de fato, então, a questão das sucroalcooleiras, todo esse esquema de salvação que está sendo montado vai envolver uns micos aí, vamos ver quem vai ficar um pouco esse mico. Mas isso também não é nada que seja mais do que uma opinião, não é? Para terminar, aqui não invadir meu tempo e evidentemente deixar que o debate prossiga, eu acho apenas que tem dois elementos que merecem algum tipo de, pelo menos, pontuar, tá? Também sou industrialista e tenho certeza que é cedo para o Brasil abandonar a indústria. A gente não vai ou não deve rumar para se tornar um país pós-industrial. O Brasil ainda tem muito que fazer como país industrial. Concordo em gênero, número e grau que nós temos um erro de montagem no sistema industrial brasileiro, em que ele perde competitividade à medida que se avança na cadeia de elaboração, e isso é visível em todos os setores, e isso, para mim, é uma herança da década de 80, particularmente, né? Na medida em que todas essas questões tributárias, etc., eu entendo como tendo se constituído na década de 80. Então, você vê que o aço básico é competitivo, os aços mais nobres um pouquinho, como um galvanizado ainda dá para competir, mas para ir para frente a gente até importa esses aços. Na celulose, quando chega no papel, dá para fazer papel commodity, mas não dá para fazer papel especial. Na petroquímica, a gente faz a química do eteno, o polietileno linear e tal, mas não vai para frente. E mesmo na têxtil a gente é bom de calça-li, que é vestuário commodity, e ruim no mais elaborado e tal. Eu acho que quando você menciona os exemplos das empresas que calça jeans, bom, desculpe, que eu revelei minha idade, né? Quando a gente olha, então, o esforço que algumas empresas, particularmente da área industrial, estão fazendo em direção a serviços, eu não sei se é um abandono da busca da atividade industrial propriamente dito. Quer dizer, não é o equivalente ao que uma Odebrecht fez quando foi saindo da construção civil para operar a estrada, né? A Coteminas comprou a M. Martin porque ela percebe que ela precisa integrar no varejo para ganhar competitividade e para sair da produção de commodities numa condição que ela não vai conseguir competir com a China se ela fizer produtos simples e que não tenha essa capacidade de diferenciar produto, a relação com o consumidor final. Então, isso é que empurra um pouco para frente, eu acho, o próprio grupo Ultra, né, que tenta entrar um pouco em segmentos mais à frente da indústria do petróleo para compensar os seus déficits de competitividade, não é? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente poderia, talvez, repensar um pouco. Finalmente, eu concordo absolutamente, tenho escrito isso, que o que a crise
vai significar, do ponto de vista da indústria brasileira, é uma espécie de retorno aos fundamentos estruturais da competitividade. Tá certo? E que você analisou muito bem, né? Então, de verdade, as questões ligadas aos custos financeiros, tributos, encargos, infraestrutura e tal, elas vão se tornar extremamente relevantes, e a política industrial e tecnológica vai ser decisiva para a passagem que o Brasil vai fazer à frente. Tá? Eu acho que esse custo Brasil elevado é uma herança que a gente carrega ainda da década de 80, e, no entanto, a política industrial e tecnológica, do jeito que está, é uma herança do neoliberalismo na década de 90, que a gente vai precisar resolver, sem dúvida nenhuma, mudando um pouco o foco dessa indústria, particularmente no que diz respeito à política de inovação, em que a palavra foco vai se tornar cada vez mais essencial para que a gente consiga aquele objetivo da capacitação inovativa. O que é o foco? No meu modo de ver, e isso eu apenas coloco como uma sugestão para debate, e termino aqui exatamente com essa frase, a nossa política tecnológica está muito inspirada ainda em uma visão horizontal do apoio ao desenvolvimento da inovação, que vem daquele debate da década de 90, e eu acho que a gente vai precisar focar a política tecnológica em alguns sistemas setoriais de inovação, que você fala vencedores, não empresas, mas sistemas setoriais de inovação, para que esses recursos, que não são hoje tão poucos, tão escassos, já são significativos, eles então possam criar massa crítica que permitam que esses sistemas setoriais de inovação se consolidem e passem a avançar com as próprias pernas, apoiando o desenvolvimento da capacidade inovativa da indústria naquelas linhas onde a indústria está bem consolidada. É um pouco isso, Julinho, mas eu cumprimento você, que realmente foi uma apreciação muito bem feita desse quadro tão complexo, não é? Obrigado. We have reversed the order of the two remaining discussants. The first discussant in the second session is going to be Fabio Erba. Fabio is professor at the Institute of Economics of the Federal University of Rio, and equally important, he is the former Secretary of Technology in the federal government and the former director of Benedas. So, Fabio, you have 15 minutes. Bom, eu agradeço o convite de participar desse evento. Tenho certeza que estariam melhor servidos com o Roberto Vermont, mas Bom? Agora vai? Bom. Então, renovo os meus agradecimentos. Na verdade, o Júlio produziu uma belíssima exposição, se beneficiando de uma dupla vantagem, que é o lugar de observação dele e a capacidade analítica que ele tem. Eu tenho muito pouco a acrescentar ao que ele disse aqui e o que o Davi disse. Eu só queria aproveitar e olhar o que o Júlio disse de um ângulo um pouco diferente, que é o ângulo da economia política. Um dos meus mitólogos favoritos, o Mircea Eliade, tem um livro clássico que se chama A Nostalgia das Origens. O título do livro é A Nostalgia das Origens. É porque sempre pensamos numa idade de ouro que ocorreu em algum momento da história passada. Acho que isso é aplicável no momento em que me parece haver, tanto no cenário internacional como aqui, uma grande complacência em relação à crise.
ou uma imensa felicidade que os bons tempos estão próximos a voltar. Isso aparece nas propostas, por exemplo, na interpretação da crise feita pelo Fundo Monetário Internacional, que diz, não, as raízes da crise são o excessivo otimismo que ocorreu no período imediatamente anterior e algumas falhas de avaliação por parte dos atores econômicos e umas falhas de política. Se a gente for mais realista, reduzir o otimismo, reduzir e modificar as políticas e os atores voltarem a se comportar direito, tudo vai ficar ótimo, tudo vai ficar uma beleza, né? Isso se traduz na interpretação de que a saída da crise é em V, ou seja, sairemos rapidamente dela e, como um foguete, retomaremos a nossa trajetória feliz de antes. Bom, a questão é, essa trajetória anterior, tomando agora o caso brasileiro que estamos aqui, era realmente tão feliz? Quer dizer, se a gente olha não para o comportamento das empresas e para a relação deste comportamento com a política industrial e tecnológica, mas para a relação entre a política macro e a política e o comportamento das empresas, vários dos fatos apontados pelo Julinho se tornam mais facilmente compreensíveis. Tomemos dois problemas. A falta de inovação. O Julinho disse dos anos 80, está me lembrando, nos anos 70, no fim dos anos 70, eu fiz uma revisão da então extensa literatura brasileira sobre, na época chamávamos de desenvolvimento científico e tecnológico, agora virou chique chamar de inovação, e os problemas são muito parecidos com os que aparecem hoje em dia. Portanto, há algo de estrutural nisso, né? Estamos falando, revelando a minha idade, não é? Estamos falando de coisas que estamos discutindo desde o fim dos anos 60. E o problema continua aí. Uma das causas desse problema, parece que pode ser encontrado no comportamento micro, olhando o investimento das empresas pela ótica do portfólio, saindo da visão schumpeteriana e passando para uma visão keynesiana de uma economia monetária. Por quê? Porque numa economia monetária, a empresa tem um portfólio de investimentos muito maior do que numa economia simplesmente real. E uma política macro, como aquela que vínhamos tendo, e que será restabelecida saindo da crise, porque nada indica que o Banco Central tenha perdido o poder que tem, né? O Banco Central, em tese, é o agente do Conselho Monetário Nacional. Na verdade, ele é agente e principal. Ele decide o que faz na política e o Conselho Monetário Nacional guarda silêncio obsequioso. Nada indica que isso tenha mudado. E o que o Júlio diz, que os níveis de utilização de capacidade não baixaram tanto, sugere que, visto pelo ângulo do Banco Central, há uma ameaça usando a linguagem deles, ameaça a um cenário benigno para a inflação.
para lembrar que isto não é uma fantasia e não é uma especulação. Lembremos que em 2004 a economia vinha crescendo a uma taxa trimestral de 6%. O Banco Central olhou para aquilo e disse, é demais. Puxou a taxa de juros, a taxa de crescimento do PIB caiu de 5,7% em 2004 para 3,2% em 2005. Os investimentos que vêm sendo feitos, levantados pelo BNDES, são basicamente de dois grupos, ou é infraestrutura ou é investimento para exportação. Os para exportação provavelmente serão postergados pelo menos 2 anos na avaliação do banco. Significa que você tem uma forte probabilidade de renovar a situação de 2004. Ou seja, de você ter uma situação da capacidade utilizada próxima da plena capacidade. O que provocará do Banco Central, a menos que as coisas tenham mudado muito, uma reação negativa em termos de elevação da taxa de juros e, portanto, o cenário benigno que observamos de setembro de 2005 até o primeiro semestre de 2007 não se repetirá. 8. O Banco Central puxou a taxa de juros em 2008. Então, esse é o primeiro problema. O segundo é um fato. O Júlio disse, as empresas industriais estão indo para a área comercial, para a área de serviços. E não ofereceu explicações. Eu faço uma conjectura. Numa economia política em que o capital financeiro é muito mais bem remunerado do que o capital industrial, ou numa economia financeirizada, faz todo sentido eu orientar o meu portfólio de investimentos não só para aplicações financeiras, mas para aplicações que geram um grande caixa, que é o caso das aplicações comerciais. E, para concluir, a inovação é atrapalhar, não funciona porque existem alternativas de investimento para o portfólio da empresa muito melhores. Mas, dentro do portfólio de inovação, que é um subconjunto do portfólio geral de investimentos, as empresas tendem a privilegiar investimentos que tenham baixo risco e curto tempo de maturação, o que explica o comportamento que você observou. Para concluir, a coisa tributária. Em qualquer das visões, reforma tributária é uma coisa curiosa. É um pouco a contrapartida da miséria. Todos são contra a miséria, mas ela continua aí. Todos são a favor de uma reforma tributária e, no entanto, ela não sai. E ela não sai não é por falta de propostas. Se forem ao Congresso, deve ter uma sala desse tamanho, com esta cubagem, cheia de propostas de reforma tributária. É um ritual. Todo ano o governo, o executivo, manda uma proposta de reforma tributária, o Congresso diz, vamos estudar, aí passa a legislatura, o Congresso estuda de novo e não sai. Não sai por quê? Não sai porque não é por incompetência técnica. A raiz tem que ser buscada nos interesses que estão por detrás dessa estrutura tributária, que são evidentes no caso que você estava falando, né? Você tem a ver com a bancada ruralista, tem a ver com o peso dos estados menores, enfim, toda uma economia política
dos tributos que já foi muito esmiuçada. Mas ela só é entendida se você toma se você tem uma visão de economia política. Eu diria, Júlio, que o que mais me preocupa, além das pequenas preocupações que eu expressei agora, é o fato de que, tanto aqui como lá fora, a nossa economia política, o peso dos interesses industriais é muito menor do que o peso dos interesses do capital financeiro. Mas eu queria insistir que capital financeiro não é o sistema financeiro e as famílias de altas rendas que se beneficiam dos rendimentos do capital financeiro. O capital financeiro inclui as grandes empresas que geram um caixa monstruoso, não é? E que sentem a evidente tentação de se maximizar as rendas do seu portfólio de investimentos financeiros. Algumas vezes dá certo, como vimos no recente episódio da desvalorização cambial, não dá certo. Mas, infelizmente, vale nisso o comentário do Polônio a respeito do Macbeth, do Hamlet. Se isto é loucura, há método nela. Obrigado. I'm sure we will come back to this issue of the relationship between production capital and finance capital and the way production companies are moving into finance and retail industries in order to get cash flow and boost their financial position. So the next discussant is Glauco Arbex. Glauco is professor of sociology. So he is an interloper in this gathering of mostly economists and will therefore have something very interesting to say. He's professor of sociology at the State University of São Paulo, and he's the former president of IPEA. IPEA? IPEA. IPEA. Glauco. Obrigado pelo convite, professor Castro, Ana Célia, os colegas daqui. Os economistas gostam, pelo menos os meus amigos, gostam de armar armadilhas para a gente. Agora, eu estou chamado a falar coisas inteligentes. Isso já não estava incluído no convite, isso, né? Queria pedir, inclusive, que ninguém registrasse, porque tem muito economista aqui, então eu estou me sentindo meio assim constrangido, viu, Castro? Não fui avisado. Eu teria até um pouco de vontade de entrar em algumas questões diretamente ligadas à economia, mas eu não vou fazê-lo porque eu tenho a impressão que eu poderia ajudar a gente a pensar em alguns outros pontos. Queria só lembrar, em especial aos colegas que me antecederam e ao Júlio, a gente está atravessando a situação de crise, vamos dizer assim, numa situação muito melhor do que a gente poderia imaginar e infinitamente melhor do que em outras épocas, né, que o Brasil viveu um confronto com situações de crise, pega a crise do final dos anos 90, eu não consigo achar que o Banco Central, tudo o que faz, não serve para nada. Eu tenho muitas reservas ao banco, como todo mundo tem, mas é bom a gente lembrar que tem uma série de atitudes do Banco Central e de políticas que foram... Eu sei que eu estou sendo muito abusado de falar essas coisas aqui, entende? Mas acho que tem uma série de posicionamentos do banco que foram fundamentais para manter a economia nos níveis e no padrão de estabilidade que ela teve e, inclusive, de poder fazer a política
de acúmulo de reservas, que foi fundamental para nós, uma política de inflação baixa, que foi fundamental para nós e para manter o poder aquisitivo da população brasileira, ou seja, fazer com que os programas sociais no Brasil, todas as políticas que existem há muito tempo e as novas, tivessem um mínimo de eficácia, porque sem inflação elas têm eficácia e com inflação elas não têm. Né? Então eu queria só lembrar isso aí para a gente introduzir outras equações. Eu não me sinto muito à vontade de fazer aqui a defesa do Banco Central, porque não é bem o meu estilo, mas diante das colocações, eu só estou estou só pontuando para que a gente não perca essa questão da cabeça. A segunda diz respeito, e eu vou fazer um gancho, a questão das indústrias que estão entrando em outras áreas. Eu acho que isso é característico. No caso da indústria, que o Júlio levantou, o Fábio comentou, que as indústrias, os setores industriais estão entrando em áreas de comércio. Mas isso é a tônica, isso não é de hoje, isso é velho, e não necessariamente está ligado a um processo defensivo ou de busca de maior rentabilidade, como, por exemplo, o Fábio levantou. Muitas vezes você tem movimentos de outra natureza. Por exemplo, você pega o caso da Nokia, é uma empresa tipicamente industrial, começou fazendo borracha, uma Rubber and Lumber Company, certo? Ela é uma empresa que faz telefones e está entrando de forma pesadíssima na área de serviços. Eu não acho com isso que a Nokia ou a própria Finlândia tenha entrado naquilo que se chama de era pós-industrial. Eu não queria fazer essa discussão. Eu não acho que o dilema é esse. Acho que esse dilema é falso, pelo menos da maneira como está sendo colocado, como ele não está sendo aqui, mas como ele é colocado muitas vezes. Mas as características das empresas, essa diversificação, diz respeito à natureza das transformações dos processos produtivos, do movimento de produção e geração de serviços que não obedecem às caixinhas que nós temos hoje. Nós estamos acostumados com uma economia, a olhar a economia por vários setores segmentados. Bom, as empresas não respeitam isso. Isso é positivo. Isso, eu acho que essa realidade ajuda a confirmar a necessidade de ter políticas de inovação que nem sempre têm o foco que nós gostaríamos. Estou tentando conversar com meu amigo Davi Kupfer, que usa calça ali, certo? Não é o meu caso. Eu uso jeans. O problema... Veja, o Brasil fez muita política, muita coisa que se exalta na China, ou mesmo na Coreia, de foco, de escolha, de seleção de setores, de ênfase em algumas áreas para capacitação. O Brasil fez isso de uma maneira muito intensa nos anos 50, 60, 70. O Brasil fez isso à vontade e gerou uma grande parte da nossa industrialização. A primeira política industrial de 2004, que aliás o Fábio participou, o Castro participou, outros colegas que estão aqui participaram, a primeira versão, ela era uma espécie de versão de compromisso, se vocês se lembram, aquela que foi lançada em 2004, porque ela tinha basicamente duas dimensões. Ela tinha a dimensão da modernização, investimento, renovação, oxigenação do parque industrial, do parque produtivo, da economia, e, ao mesmo tempo, ela tinha uma ênfase na área de inovação, em que ela, apesar de definir políticas mais amplas, chamadas horizontais, ela não deixava de colocar ênfase em áreas específicas. Distinguiu 4 setores, fez escolhas, que deu uma confusão muito grande, inclusive dentro do governo, e depois determinou áreas portadoras de futuro. Se vocês estão lembrados, nós definimos, o programa do governo definia as áreas de software, as áreas de semicondutores, fármacos e medicamentos e bens de capital. E depois nós tínhamos 3 áreas de concentração, que era biotecnologia, nanotecnologia e biomassa, que eram as áreas portadoras de futuro. Eu não estou discutindo se o governo, se o Estado, se as instituições públicas conseguiram elaborar a partir disso para efetivá-las. O que eu estou discutindo é, houve esse esforço, acho que foi super importante introduzir a inovação no centro das preocupações do país, porque essa é a questão de fundo
de nossas dificuldades, ou nós transformamos e elevamos o padrão daquilo que nós fazemos como produção industrial e de serviço, ou nós estamos fritos. E eu acho que é uma dificuldade da indústria, além do serviço, de acreditar e de pensar e trabalhar nessa direção. Já vou falar sobre isso. Mas, naquele momento, foi extremamente importante essa definição, assim como a definição das áreas portadoras de futuro. Essa combinação, eu acredito, foi virtuosa do ponto de vista de sinalizar, espalhar para o país uma decisão de governo. Ela não foi tão virtuosa exatamente na parte de definição de instrumentos, de políticas efetivas. Ela não teve conclusão. A segunda política, aquela chamada política de desenvolvimento produtivo, ela avança em alguns aspectos e volta para trás em outros. Ela avança em alguns aspectos porque, dessa vez, o BNDES está muito mais envolvido. Há sistemas reais de financiamento, há programas específicos e mais bem formatados para financiar, mas, ao mesmo tempo, nós temos 24, 25 áreas de concentração e é difícil a gente imaginar prioridades ou setores ou seleções com 24, 25 áreas, ainda que haja diferenças entre elas. Isso faz com que a atuação de um banco como o BNDES, que é super poderoso, que está esse ano investindo praticamente 100 bilhões de reais, algo em torno de 50 bilhões de dólares, o banco, se ele não tem uma preocupação com a qualidade do investimento dele, ele tem, está melhorando, mas a crise colocou o banco numa situação diferente. Eu tive a oportunidade de falar para os colegas do banco há 10, 15 dias, da diretoria do banco, inclusive, falei, olha, nós, com a crise, na medida em que o banco é obrigado a socorrer, esse termo é meio maldito, a socorrer uma série de empresas, o que acontece é que nós, ao invés de financiarmos a inovação, nós corremos o risco de financiar tijolo, cimento, ladrilho, certo? Porque nós estamos financiando uma parte para a saúde das empresas e uma segunda parte que é para a expansão física e não necessariamente na questão de inovação, que era e continua sendo o calcanhar de Aquiles da economia brasileira. O Brasil precisa de uma economia mais inovadora. Então, aqui, primeira questão. O Júlio, eu não quero fazer polêmica com o meu colega Júlio, em cima de palavras. No momento ele falou, olha, não há muito problema de financiamento. Eu entendi o que você falou, mas eu vou falar diferente. Espero que você seja também generoso comigo. Eu acho que há todos os problemas de financiamento que a gente poderia imaginar. Talvez não haja problemas de financiamento para um grupo de empresas gigantes ou grandes. Se nós pensarmos nas empresas que em várias economias dão a tônica da mobilidade, que renovam as economias, são as empresas que nascem de base tecnológica, que substituem as grandes, que dão inclusive dinâmica para as grandes, porque são incorporadas por elas, mas introduzem, agregam valor a elas, o Brasil está muito atrás de vários outros concorrentes, inclusive da China e mesmo da Índia. Muito atrás. Nós não temos mercado de venture capital, muita dificuldade de fazer isso. Há uma dificuldade gigantesca de investimento em tecnologia e o Brasil precisa de uma explosão de pequenas empresas. Uma explosão de pequenas empresas. E o BNDES nasceu, foi feito, está estruturado e tem raízes voltadas para as grandes empresas. É impossível pensar no desenvolvimento de uma área de futuro, chamando de futuro, na verdade já é de presente, tipo TICs, as tecnologias de informação, de comunicação, toda a área de informática, sem pensar nas pequenas empresas. É impossível. É impensável. E nós temos uma estrutura toda de financiamento voltado, para o mundo industrial, estrito sensu, que não consegue, inclusive, perceber que as empresas industriais estão mudando, e, ao mesmo tempo, nós estamos voltados para as grandes empresas. Essa é uma estrutura perversa. Claro que alguém poderia falar em benefício, eu não estou aqui criticando o BNDES, eu conheço o professor Luciano Coutinho, tenho muito contato com ele, eu sei dos esforços, há planos sobre isso de muitos anos, já desde os anos 90, dentro do banco, mas há uma dificuldade do banco se movimentar. E por que eu falo do banco? Porque o banco é praticamente um monopolista, ele tem um monopólio do financiamento de longo prazo aqui no Brasil. Essa é a realidade. O sistema bancário brasileiro não empresta, ou
não financia investimentos de médio e longo prazo. Muito na margem, muito marginalmente. É o banco, praticamente o monopolista. E essa é uma dificuldade. Vem mudando, mas precisa mudar mais. E eu não sei se a mudança, ela se restringe ao BNDES. Talvez a gente precise de outros instrumentos para provocar a explosão de pequenas empresas nas áreas que são áreas bastante mais sensíveis. A segunda questão que eu queria levantar diz respeito à internacionalização. Eu não concordo de jeito nenhum com a ideia de que a internacionalização brasileira, das empresas brasileiras, é uma internacionalização defensiva. Eu acho que, desculpe falar vocês, acho que vocês estão fazendo um comentário a partir de 2 ou 3 empresas. Eu fiz um trabalho específico sobre a Marco Polo. Tem internacionalização defensiva? Tem. Mas tem também um super trabalho de pesquisa, por exemplo, todo o mercado no mundo árabe que a Marco Polo ganhou, todinho, foi baseado em pesquisa e em inovação, basicamente concentrado na área de design. Não sei se vocês sabem da história, ninguém conseguia entrar no mundo árabe para transportar os milhões de fiéis na época do Ramadã, porque os ônibus eram fechados. E, por algum motivo, os fiéis não entravam em contato com o cosmos, com as estrelas, com a natureza. O trabalho da Marco Polo foi um trabalho de antropologia econômica. Foi um trabalho em que ela foi lá, mandou pesquisadores lá e trouxe essa relação para a Marco Polo, e a Marco Polo introduziu uma grande inovação, que existe em Londres há séculos. Um ônibus de turismo aberto. A Marco Polo domina o mercado do mundo árabe hoje com ônibus abertos em cima, que ninguém fazia. E ela desenvolveu o design. A força dela não era a manufatura. Acho que desculpe, a Marco Polo é a maior fabricante de ônibus do mundo, maior fabricante do mundo, mais do que o dobro da segunda, que é a Daimler-Benz, que é a alemã. E a força dela não está na manufatura. Se vocês acham isso, acho que vocês estão enganados. A força dela está no design. A força dela está em áreas intensivas de conhecimento. Sem isso, a manufatura dela não funciona. Ou poderia falar da Embraer, não vou falar da Embraer, ou da Sabó. Então, veja, esse é um aspecto. O segundo aspecto, estou terminando já, professor. Eu estou fazendo um trabalho que aqui tem a ver com o terceiro tema. Eu estou fazendo um trabalho sobre empresas de biotecnologia. Há um número gigantesco para o Brasil, um número grande, vamos chamar assim, de empresas de biotecnologia que estão nascendo globais, são as Born Global. E estão nascendo numa situação em que o governo brasileiro não tem programa como o Going Global dos chineses, não tem políticas de incentivo, há dupla tributação para você se internacionalizar, e as empresas brasileiras estão indo para fora. E é engraçado, muitas delas estão indo em função do câmbio. Veja, o câmbio, que é aquele que o Júlio levantou e que vocês reafirmaram, que dificulta o investimento aqui, facilita o investimento lá fora. É impossível, impensável você tratar da internacionalização das empresas brasileiras sem ver exatamente essa vantagem que é dada pelo câmbio. Então é um problema, porque a economia tem que trabalhar com contraditórios. Dificulta o investimento, o câmbio alto? Dificulta. Não só, tem outros sequelas. Mas facilita. A Vale comprou a Inco, apesar de reclamar muito do custo do câmbio, mas pôde comprar a Inco por 14 bilhões de dólares. Depois pôde fazer uma oferta de 90 bilhões de dólares para a Extrata, a anglo-suíça, que tornaria a Vale a primeira produtora mundial na área de mining, na área de mineração. Sorte que o preconceito impediu, porque os acionistas da Extrata impediram a compra da Vale, da Extrata pela Vale. Porque a Vale, que oferecia 90 bilhões de dólares com o início da crise, foi, veja, em fevereiro desse ano. A Extrata hoje vale no mercado menos de 20 bilhões. Seria interessante ver o que aconteceria com uma empresa que teria comprado um ativo fora do Brasil por 90 e hoje estaria com o mico na mão de 20. Se ela tivesse fôlego, talvez em 10 anos ela recuperasse. São as armadilhas, essas são armadilhas do câmbio. E eu não sei se essa atitude, para evitar as armadilhas, ou para aceitar as armadilhas, esses desafios, nós temos que avançar naquilo que se chama uma internacionalização defensiva. Não acho que é isso. Eu vou parar por aqui, que meu tempo acabou. O último ponto, que é sobre política industrial, eu vou deixar para depois, se tiver tempo.